Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Nós estamos estudando dessa feita o terceiro trimestre, vamos estar estudando hoje, melhor dizendo, a lição de número 3, que tem por título A Mensagem das Bem-aventuranças. E o texto áureo diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. A verdade aplicada diz ainda: As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Então, nós vamos estar estudando acerca das bem-aventuranças e já segurando esse gancho, que as bem-aventuranças do Senhor revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Os objetivos da lição de hoje são 3. O primeiro é apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Segundo, destacar as virtudes que tratam da vida prática. E terceiro, mostrar o estilo de vida diferenciado do mestre. A leitura de referência, o texto de referência, está em Mateus capítulo 5, do versículo 4 até o versículo de número 10, que diz assim: Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui a leitura que já temos lido. O motivo de oração hoje é para que nós possamos estar orando para que a Igreja de Cristo pratique o verdadeiro evangelho. E praticar o verdadeiro evangelho está inserido nas bem-aventuranças. Ok, meus amados irmãos? A introdução vem dizendo que as bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus Cristo são contrários àqueles adotados pelo mundo. O cristão que não se submete a essas bem-aventuranças, não assimila o que Jesus está dizendo ali, ele vai sempre andar na contramão da verdade. Por quê? Porque ele vai estar fazendo a vontade do mundo. E quando se faz a vontade do mundo, você não cumpre a vontade. Então nós precisamos atentar. É fácil? Não é, mas não é impossível, desde que tenhamos o auxílio incondicional do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos capacita, ele nos encoraja, ele nos faz nos tornar manso, Aquela história de, olha, eu sou crente, mas esse braço não é complicado. Então nós temos que, como disse Paulo, nós temos que morrer 100%. E se morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele, para viver em novidade de vida. E aí você vai viver dentro desse reino. É o reino dos céus, o reino espiritual. Que Deus nos ajude. O primeiro tópico aqui vem falando sobre virtudes que alicerçam a vida cristã. Então vejamos aqui. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus, conforme está registrado em Mateus capítulo 5, 48. Então nós vemos aqui que essas bem-aventuranças, elas vêm nortear, ou seja, elas vêm nos dar a direção, o norte, para que nós possamos viver debaixo dessa lei do reino de Deus. Então nós saímos da lei do mundo, nós não pertencemos mais ao mundo, não estamos mais subjugados à lei do pecado, à lei mundana. Nós saímos do mundo e viemos para a maravilhosa luz que é Cristo. Agora estamos debaixo da lei do reino e agora, como cidadão do céu, nós temos que viver de acordo com as leis que regem esse reino. Os irmãos estão compreendendo? Então é isso que o comentarista começa dizendo aqui. Então veja que cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude dotada a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Mateus capítulo 5, 48. E o primeiro ponto fala do alicerce de toda a felicidade. Aí vem dizendo aqui: a pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Essa virtude se assemelha à rocha cuja casa é edificada, onde todos os fatores externos podem agredi-la e sequer abalar suas estruturas. Todas as demais se debruçam sobre ela. Essa tradução, pobre de espírito, também é a que dá mais sentido, porque retrata
alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. É isso que Deus deseja ver em seus filhos. Pessoas autossuficientes não contam com a graça e também não ensinam como somos dependentes. Então nós vemos aqui que a lição de número passada, melhor dizendo, falava sobre os pobres de espírito. E muitas pessoas acham que pobre de espírito é aquela pessoa miserável. No contexto, sim, porque a representação de pobre de espírito seria aquela pessoa, como nós frisamos, né? É aquela pessoa que não possui nada, ele é vazio de tudo, ele não tem nada, ele não tem bens materiais, ele não tem onde morar, ele vive na rua, ele mendiga o pão para sobreviver, ele não tem roupa, ele não tem calçado, ele vive na total pobreza, como costumamos dizer, ele está abaixo da linha da miséria, não é nem da pobreza. Então é uma pessoa dessa natureza, figuradamente. Mas o pobre de espírito é aquela pessoa que, embora possuindo tudo, como já dissemos na lição anterior, é aquela pessoa que ela se torna 100% dependente do Senhor, ela sabe que o que tem não tem valor algum para o reino de Deus. Porque tudo que eu conquisto nessa vida ficará aqui. Inclusive, contei ali a parábola daquele homem que tinha produzido muitas coisas, né? Tinha tido uma colheita muito grande e ele estava preocupado como armazenar essa grande colheita que ele tinha conseguido. E a preocupação dele era somente com o material. E aí a voz vem, depois que ele planeja tudo, ele projeta tudo, e ali a voz diz assim: mas louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens armazenado em abundância, para quem vai ficar? Então, o pobre de espírito, meus queridos irmãos, de acordo com o que nós lemos aqui, é uma pessoa que, embora tendo muitas posses, né, e poderes aqui nessa terra, ele vive como se não tivesse nada, porque essa é a essência. E essa é a base, é o alicerce de todas as outras coisas que nos impulsiona a viver debaixo dessa lei divina, que é a lei do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então nós vemos ainda aqui, conforme vimos, por isso que é a principal virtude, essa é a principal virtude onde as demais repousam. Aí nós temos ali o Salmo 37, né, versículo 5, e Jeremias 17, versículo 5. Esta condição é a primeira e mais fundamental que deve ser cumprida para pertencer a Cristo. E, portanto, a primeira condição necessária para participar da alegria do reino de Deus. Aqueles que são pobres em riqueza material estão perfeitamente cientes de suas deficiências. Da mesma forma, as pessoas pobres de espírito também estão cientes de sua carência espiritual. Sabem de sua necessidade absoluta de Deus e, desta forma, eles se abrem para Ele. O resultado desse simples ato de abertura é o dom do reino dos céus. Mateus 5, capítulo 3. Então, é muito importante nós sermos pobres de espírito, porque quando nós somos pobres de espírito, nós somos alguém que depende 100% de Deus. Que um filho, né, uma criança, ela depende 100% do pai. Às vezes ela tem até vontade de fazer alguma coisa, mas ela sabe que ela não pode fazer. E o pai não permite que ela faça, porque, por exemplo, imagine uma criancinha com 2 anos de idade brincando com uma faca. O que pode acontecer se ele continuar brincando com aquela faca? Ele vai se cortar. Então o pai, né, que quer ver o bem do filho, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a faca daquela criança. Por exemplo, uma criança de 1 aninho brincando, pega ali um pedaço de arame e vai colocar dentro da tomada, enfiar no buraco da tomada. O que você acha que vai acontecer se ele fizer aquilo? Ele vai tomar um choque, um tranco, pode ser fatal. Então o pai que quer o bem do filho, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, tirar aquele material, vai chamar a atenção dessa criança, vai tirar ele dali daquele local, porque ele sabe que é perigoso. Vai colocar alguma coisa para fechar aquele buraco ali da tomada, para que isso não venha acontecer. Por quê? Porque aquela criança, ela é dependente do pai para poder crescer. E aos poucos ela vai obtendo conhecimento e sabedoria. Então o pobre de espírito, nesse contexto, é alguém que depende do Senhor. Nós não sabemos tudo. E não sabemos nem a metade do que nós precisamos aprender. Mas se nós dependemos do Senhor, Ele não só vai nos guiar através do seu Espírito, mas vai nos orientar, vai nos ensinar, até que um dia chegaremos à estatura de um varão perfeito. É isso que a palavra de Deus nos fala. Mas o alicerce é isso. É nós aceitar e receber o reino de Deus da maneira como o Senhor Jesus nos orienta. A primeira coisa que acontece na vida do homem é o arrependimento. Quando ele se arrepende de todo o seu pecado, ele reconhece as suas falhas, suas fraquezas, a sua miserabilidade e tudo mais, ele já está entrando pelo portão, né?
E a partir daí, ele vai entender que ele não consegue fazer nada sem o auxílio de Deus e do Espírito Santo. Então ele vai gradativamente sendo orientado e se tornando esta pessoa que é uma pessoa que se esvaziou de todo o ego e de tudo que ele achava que era importante. Que é um exemplo prático, o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, ele foi uma pessoa instruída em toda a cultura da sua época. Foi um homem bastante culto. Mas o que é que ele diz? Ele diz que pegou toda a sua sabedoria, todo o conhecimento material, seu conhecimento humano, e considerou como se fosse esterco. Ele viu que aquilo, diante do que ele estava vivendo agora na presença de Deus, não tinha nenhum valor, porque conhecer a Cristo e viver debaixo desse amor de Deus não tem explicação plausível que possa, algo de fora, externo, que possa igualar. Não tem, irmão. Quando a gente se entrega ao Senhor de espírito, alma e corpo, a gente passa a viver numa dimensão diferente da realidade em que a maioria das pessoas vivem. Nós vivemos uma dimensão diferente, nós passamos a ver diferente, nós passamos a ouvir diferente, nós passamos a ter uma comunhão diferente com o Senhor. E é isso que Paulo ele passa para nós, ou pelo menos tenta passar para nós, porque é difícil, né? Ele chega ao ponto de dizer: sejais os meus imitadores como eu sou de Deus. Então, ele assimilou essa lei do reino de Deus. E nós precisamos assimilar também. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto vem falando sobre o consolo para os que choram. Quem nesse mundo nunca chorou? Até Jesus chorou, conforme registra João, capítulo 11, 35. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar e para isso vivem de entretenimentos para fugir de suas realidades. As pessoas buscam a felicidade de forma equivocada, pensam que a felicidade oferecida por Cristo é semelhante ao padrão do mundo. Jesus disse que felizes são os que choram. De que choro ele está falando? Não é qualquer choro. Lembremos que Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Hebreus capítulo 12, verso 16 a 17. Bem-aventurados que choram pelos próprios pecados. 2 Coríntios 7, verso 10. Há uma conexão com a bem-aventurança anterior. Pobres de espírito, a consciência de nosso estado deve nos conduzir ao quebrantamento e à contrição, bem como chorar pelo estado espiritual ou tristeza de outros. Romanos capítulo 12, verso 15, 2 Coríntios capítulo 12, 21. Então nós vemos aqui nesse texto, neste comentário, que o Senhor está dizendo que nós precisamos chorar. Bem-aventurados que choram. Ou, em outras palavras, mais do que felizes são os que choram. Agora nós precisamos entender que tipo de choro é esse e que tipo de choro nós devemos chorar. Chorar pela casa que perdeu, pelo marido que foi-se embora, pela esposa que foi embora, pelo fulano que morreu, ou por qualquer outra coisa? Não. Esse choro aqui, irmão, tem que ser o choro pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, pelo reconhecimento que não somos nada diante de Deus, que continuamos no pecado, praticando aquilo que desagrada a Deus, ao Espírito Santo. É chorar pelas nossas misérias. Esse é o choro. Bem-aventurado, porque quando nós choramos pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, nós estamos demonstrando diante do Senhor arrependimento por aquilo que nós estamos praticando, ou até por aquilo que deixamos de fazer, que é o bem, praticar a justiça, a mansidão, que são, também bem-aventuranças. Bem-aventurados são os mansos. Então, irmãos, muitas vezes nós deixamos de fazer o bem, deixamos de ser mansos, muitas vezes queremos subir na tamanca, no salto, rodar a baiana, como se diz por aí. Mas nós somos crentes, mas não sou tonto, não. É nesses momentos que nós precisamos cair em si. Esaú, por não ter valorizado aquele prêmio da primogenitura, ele acabou trocando, ele acabou desvalorizando aquilo e não fez, não valorizou e perdeu, chorou, um choro profundo, mas ele não se arrependeu, não encontrou lugar para o seu choro, porque ele desdenhou. Se ele tivesse chorado pelo erro que tinha praticado, reconhecendo o seu erro, talvez ele tivesse conseguido alguma coisa, mas ele não tinha mais nenhuma bênção, não teve mais direito a nenhum tipo de bênção. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. O nosso choro não é pelo que se perdeu, pelas coisas materiais, mas é por aquilo que estamos praticando no dia a dia, que muitas vezes tem entristecido o Espírito Santo. É reconhecer que para pertencer ao reino dos céus, precisamos estar debaixo da lei, dessa lei gloriosa que o Senhor Jesus implanta ali no capítulo 5 de Mateus. Aquilo ali não é uma história de trancoso. Jesus ali não estava matando o tempo, contando uma historinha, mostrando quem chora, feliz é os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está ali implantando as diretrizes
do reino celestial, do reino dos céus, para aqueles que querem e almejam fazer parte desse reino. Assim como aqui na terra nós temos leis que devem ser cumpridas, nós temos deveres e obrigação diante das leis deste país, não é diferente no reino de Deus. E para pertencer ao reino de Deus, nós precisamos nos esvaziar. Como está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, temos que nos esvaziar de nós mesmos, temos que abrir mão de muitas coisas que nos prende aqui, deixar o egoísmo, deixar o orgulho, deixar a raiva, o ódio e tantas coisas, irmão, que nos prejudica a ter uma comunhão perfeita com o Senhor. E aí, chorar diante de Deus por essa miséria que muitas vezes, né, vive, né, nos atormentando. Paulo, ele fala do espinho na carne. Ele não podia se gloriar, porque aquele espinho estava ali. E ele orou a Deus para que aquilo fosse tirado. Muitas vezes, irmão, você tem um espinho na carne. E é por isso que você tem que chorar diante de Deus, para que você alcance a misericórdia, a graça de Deus sobre a tua vida. Porque nós temos aí uma parte, né, uma natureza carnal ainda, apesar de termos a natureza do Espírito Santo em nós. Nós vivemos ainda uma vida dúbia e essa situação ela é complicada, porque Paulo diz que quando ele queria fazer o bem, ele já tinha praticado o mal, e não é diferente conosco. A mesma luta de Paulo é a nossa nos dias atuais. E ele se esmurrava porque eu acredito que a indignação de Paulo era muito grande, porque ele não conseguia cumprir 100% aquilo que ele estava intentando fazer. E eu pergunto, é diferente conosco? Mas é nesse momento que o Senhor nos orienta através da sua palavra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É nesse momento em que nós nos debruçamos diante do Senhor, né? De joelho, muitas vezes de boca no pó, clamando: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Senhor, me ajuda. Senhor, tu sabe, tu conheces todas as coisas. Eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Mas quando eu vejo, eu estou fazendo o errado. Senhor, me dá graça, me liberta, me ajuda. E nesse momento, irmão, diante de uma oração sincera, de uma oração com atitude, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, te consola, porque Ele entende. E aí você é realmente abençoado, porque o Senhor percebe que você não está fingindo, tentando enganar as pessoas, demonstrando aquilo que você não é, aparentando aquilo que você não é, mas você, diante desse reconhecimento, você vai ser de fato aquilo que você é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vemos aqui que acerca da mansidão, nós vemos John Stott comentou: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Pois tudo é nosso se somos de Cristo. Os humildes recebem o reino como recompensa. Os que choram recebem consolo. Os mansos recebem a terra como herança. Mateus capítulo 5, verso 5. Mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação. Um bom exemplo é Moisés, Número capítulo 12, verso 3. Feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Mateus 11, 29. Então é aquilo que eu disse a princípio, né? Nós precisamos ser mansos, nós temos que ter esse autocontrole das nossas emoções, das nossas atitudes. Eu sei que não é fácil, irmão. O eu, muitas vezes, ele quer aparecer, né? Tem coisas que a gente não quer, né, levar, né, farinha para casa, como a gente diz assim: olha, comigo o leite tem que ser coado, né? Tem sem espuma. E a gente precisa ter esse autocontrole. Para poder fazer parte do reino de Deus, irmão, nós temos que ser mansos. É outra característica desse cidadão do céu, a mansidão. Você conhece você se conhece, você sabe até que ponto você suporta, né? Mas nós precisamos ter esse autocontrole, precisamos ter cuidado com a ira, não querer levar diferença, querer pagar na mesma moeda. Ah, você me pisou no dedão? Muito bem, eu vou pisar logo nos dois ou no pé inteiro. Você vai ver como é bom para tosse. Comigo é assim, ou vai ou racha. A gente tem muito disso, irmão. E aqui não vamos querer ser hipócritas. Nós somos pecadores. Mas o Senhor está nos mostrando o caminho. E é possível, sim, trilhar por esse caminho das bem-aventuranças, sendo, né, pobre de espírito, mesmo tendo uma vida, né, tranquila, financeiramente falando. Você pode viver uma vida vazia das coisas materiais e preencher ela com as coisas do céu. Você pode ser uma pessoa que chora porque reconhece a cada dia
o seu estado de pecaminosidade, de miséria, né? Se prostra diante do Senhor. E você pode ser esse manso, essa pessoa mansa, como Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. E nós podemos ser também, né? Não revidar o mal. A pessoa fala um monte, xinga, pode blasfemar, pode fazer o que quiser. E você, como a gente costuma dizer, tem muitas pessoas que falam assim, ela faz uma cara de paisagem. É claro que vai machucar, que vai doer, mas você faz aquela cara de paisagem, né? Faz de conta que não é com você. E naquele momento você começa a orar, né, em espírito. Senhor, me dá graça. Senhor, me cobre. Envia o teu anjo. Não deixa, Senhor, meu Deus, eu ser dominado pelo ódio, pelo mal. E nós vamos vencendo assim. Há momentos que nós vamos precisar nos irar sim. Mas a palavra de Deus diz que o sol não se pode pôr sobre a nossa ira. Então, se eu acontecer de eu me irar por alguma razão, eu preciso resolver o problema antes que o sol se ponha. Eu não posso deixar isso permanente, porque isso pode trazer sérios problemas. Porque toda raiz de amargura que fica no coração, ela vai trazer problema e dificuldade para a vida cristã. Por isso que nós precisamos, né, saber administrar essas coisas. O bom é que não se ire. Então vejamos aqui, que feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle, e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Porque ser manso é ter consideração e ser cuidadoso ao lidar com os outros. Então, tem pessoas que, por natureza, é má. É difícil de lidar com aquela pessoa. É como se você estivesse se aproximando de um cacto, né? Ou um mandacaru cheio de espinho. Abraçar o mandacaru. Você já imaginou o que é isso? Mas aqui, ser manso é ter consideração e ser cuidadoso ao lidar com os outros. A mansidão nos ajuda a navegar em nossos relacionamentos com os outros. Ela aparece, interagimos com as pessoas ao nosso redor, quando determinamos como tratar os outros e quando temos uma compreensão clara do nosso relacionamento com Deus, que nos ama e nos desafia a uma vida ausente de orgulho. É muito fácil e ao mesmo tempo é difícil você lidar com pessoas que por natureza é complicada. Mas quando você conhece o tipo da pessoa, você sabe como abordar essa pessoa, sabe o que deve falar, vai vigiar no que você vai dizer para não provocar aquela pessoa. Evitar, muitas vezes, é o meio, mas como cristão, nós não podemos evitar uns aos outros, porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Aqui eu estou falando de igreja. Tem pessoas que é difícil, mas você precisa ter a graça de Deus, interagir com essas pessoas. E sabendo e conhecendo quem aquelas pessoas são e como elas agem, então você vai com a irmã prudência do lado, para não falar bobagem, para não provocar alguma coisa. Amém, meu querido? Porque, como diz aqui, né, o comentarista, nós precisamos ter uma compreensão clara de nosso relacionamento com Deus, que nos ama e nos desafia a uma vida ausente de orgulho. Então, o primeiro ponto é deixar por terra o orgulho. A pessoa é exibida, você não precisa ser exibido ou se exibir mais do que ela para poder medir força. Não, deixa ela na exibição dela, trata ela como pessoa. E Deus vai tratar com ela no tempo certo. E ore por ela. Né, eu acredito que essa é a melhor forma de agirmos diante das pessoas. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino. As bem-aventuranças se conectam e em cada particularidade vão conduzindo para altas dimensões aqueles que a praticam ou que as praticam. Aí o Senhor vem falar sobre fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça a qual Jesus se refere aqui é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino. Uma fome e sede que não cessa e que flui diariamente de um coração transformado, conforme está registrada em Mateus capítulo 5, verso 6, e João capítulo 7, 38 a 39. Se todos nós estivermos sedentos de justiça e com fome dessa presença transformadora, teremos, consequentemente, uma igreja com os valores do primeiro amor, uma igreja voltada para ganhar almas, uma igreja poderosa e avivada. Ter fome e sede de justiça é o mesmo que desejar estar bem com Deus. Essa é uma sede que todos os crentes deveriam sentir, conforme os Salmos 42, versos de 1 a 2. Estando em Cristo, andamos em novidade de vida, Romanos 6 e 4. Ele morreu nossa morte para que pudéssemos viver sua vida. Quando temos fome e sede de justiça, nós nos derramamos aos pés do Senhor e imploramos para que Ele nos fortaleça, que tire de dentro de nós todo desejo maligno. Ter fome e sede de justiça é desejar viver um relacionamento correto tanto com Deus quanto com os demais. Para isso, é preciso ter humildade. Assim vemos como uma bem-aventurança completa a outra.
Uma bem-aventurança completa a outra. Então veja que essa fome e sede de justiça não é uma fome e sede de justiça pelo que está acontecendo no mundo, né? Onde a injustiça, né, tem predominado de tal forma que a gente já não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Não. Essa fome e sede de justiça é por um viver mais adequado na presença de Deus, é nos esvaziar do nosso eu, é nos esvaziar de todo egoísmo, de todo orgulho, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Então isso é sede e fome de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso é preciso ter humildade, né? Precisamos continuar de espírito, chorar as nossas misérias e ter essa fome e sede de justiça, para que o Senhor Jesus venha nos conceder isto, para que possamos viver numa plenitude diferente, na plenitude do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é concernente aos misericordiosos. Essa bem-aventurança apresenta um novo estágio na vida cristã. Enquanto as anteriores apontavam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que a necessitam. Ela fala do exercício da misericórdia e isso tem a ver com o caráter cristão. A maioria das pessoas vive tão preocupada com seus próprios sentimentos que não resta tempo nem energia disponíveis para se preocupar com os sentimentos de outro. Essa bem-aventurança nos ensina que feliz é a pessoa que se coloca no lugar de outra, que se compadece, sentindo em si mesma a dor alheia, conforme está registrado em Provérbios, capítulo 14, 21, capítulo 19, 17 e Mateus, capítulo 5, verso 7. Olha, irmão, nós vemos aí que, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar de nós. Nós vemos aí bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos. Então, quando nós tratamos das nossas necessidades, daquilo que realmente precisamos para estar bem, aí vem aqui agora, bem-aventurados misericordiosos, porque a partir de então nós temos capacidade de ter empatia pelas outras pessoas, pelos domésticos na fé e até por aqueles que não são, estão passando por dificuldade, passando por problemas, sofrendo tristeza, angústia, dor, e nós teremos condições de ajudar aquelas pessoas, levando aquelas pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, uma palavra de consolo, ajuda humanitária, né? Enfim, temos condição de atender a necessidade do outro. Agora, se nós não estamos dentro desse processo, se nós não passamos por esse processo de tratamento que é necessário que eu, que você, que toda a igreja do Senhor tenha, como é que nós podemos ajudar os outros? Nós vamos estar cheio de nós, cheio de egoísmo, né? Cheio de orgulho, cheio de tanta bobagem, de tanta besteira que a gente acha que é tanta coisa e não é nada, se estribando naquilo que possui, olhando de cima para baixo para as pessoas mais humildes. Então nós estamos longe do reino. Você pode estar participando de uma organização religiosa, você pode ser membro de uma organização religiosa, de uma igreja qualquer por aí, você pode ser obreiro, pode ser o que você quiser, mas você não faz parte do reino de Deus. Porque para fazer parte do reino de Deus, você tem que estar cumprindo com as leis de Deus. E para cumprir as leis de Deus, você precisa passar por esse processo do novo nascimento e ter, né, chegado a esse patamar de reconhecer quem você é, conforme vimos ali, né, o pobre de espírito, vazio de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo, né, chorar as suas misérias, reconhecendo que você não é nada, mas que o Senhor é tudo em você. Você tem que ser manso, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Você tem que ser manso, porque senão você não vai herdar essa terra maravilhosa, né? E etc e tal. A partir desse momento que você estiver capacitado, aí nós temos condições de nos tornar misericordiosos, não somente para aqueles que fazem parte da família do reino de Deus, mas para toda a humanidade, porque o objetivo maior ainda é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Ok, meu querido irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o terceiro ponto, que é os limpos de coração.
A Bíblia usa a palavra coração como centro de nossa vida, revelando como podendo ser um manancial de imoralidade e impureza. Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada que vinha de fora contaminava o homem, mas com o que saía de dentro dele. Mateus 15, 19 e 20. E Marcos capítulo 7, verso 21 a 23. É do coração do homem que essas imundícias procedem. E a Bíblia não poupa palavras quando afirma que o coração do homem é enganoso, conforme está registrado em Jeremias capítulo 17, 9. O coração limpo é o que não está dividido. O coração não é regenerado, é tão volúvel, ou o coração não regenerado é tão volúvel que consegue levar uma pessoa a declarar lealdade a um, quando na verdade está servindo a outro, conforme Mateus capítulo 6, 24. Os limpos de coração são aqueles que amam somente ao Senhor, e somente Ele, o Senhor, está no centro de seus corações. Esse é o grande mandamento, conforme registra Mateus capítulo 12, verso 30. O pecado original, lá no Éden, causou na raça humana algo bem maior do que podemos imaginar. Deixou algo imundo em nossas almas, que precisa ser tratado e vigiado a cada instante para não nos surpreender. O problema humano sempre estará no coração, na alma humana. É dele de onde procede todas as saídas da vida. Ele é enganoso e não se deve confiar nele, conforme está registrado no Salmo de número 51, verso 10. O princípio da pureza do coração está em reconhecer que não somos nada e que dependemos de Deus em tudo o que fizermos na vida. Não podemos viver um evangelho que Jesus não seja o Senhor de nossas vidas. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus recriminava na sua época os fariseus, os saduceus e todos os que estavam ali lhe ouvindo por conta daquilo que entrava no organismo. Então o Senhor ele foi taxativo, dizendo que o que entrava no corpo não era prejudicial, mas o que saía, porque o que sai é o que procede do coração ou da alma do homem. É ali que tem as maquinações, né, diabólicas, é ali que nasce, né, os adultérios, as prostituição, a mentira, os assassinatos. Dali a pessoa é capaz de projetar, de planejar, de ver, de fazer, de tudo como ele pretende fazer. E muitas das vezes, conforme vimos aqui no comentário, você diz, eu amo o Senhor Jesus, e na verdade você está amando e servindo ao outro. Então, é nesse coração limpo o Senhor precisa para que ele possa reinar e nós possamos reinar com ele nesse reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração. Meu querido irmão, nós precisamos estar inserido nesse contexto. Precisamos nos esvaziar, como já vimos no início, de toda a maledicência, de tudo que é mal, para que possamos ter o Senhor Jesus habitando nesta morada, né? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o Senhor que está batendo na porta do teu coração, na porta desta casa chamada Elias, Antônio e cada um de nós, para que ele venha fazer morada permanente em nós. Mas para isso, precisamos tirar toda a imundícia. Nós não podemos alugar uma casa com um monte de coisa velha, de trastes velhos. Nós temos que fazer uma limpeza, né? Limpar a casa, limpar, às vezes até fazer uma nova pintura, né? Trocar as lâmpadas, trocar algumas coisas que está quebrada, que está estragada. Da mesma forma, é o que o Senhor Jesus pretende fazer em nós através do Espírito Santo. Fazer uma transformação para que nós possamos estar de acordo com a sua vontade e o Senhor possa estar entronizado no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro tópico vem falando sobre uma vida contagiante e diferenciada. Encontram-se em destaque aqui aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida de seu mestre. Eles são rejeitados e perseguidos pelo mundo, mas Cristo os elogia, chamando de bem-aventurados. E aqui nós vemos os pacificadores, porque os pacificadores são bem-aventurados, porque eles se destacam, são diferentes dos demais homens e mulheres do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. São pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo,
e pelo caráter de Deus. Todos os problemas humanitários se originam no coração do homem. As guerras surgem porque ninguém quer dar o braço a torcer. O pecado é o causador da discórdia entre os pais, filhos, irmãos, casais e nações. A grande pergunta: como trazer paz em um mundo de tantas guerras? A única resposta para isso é purificando o coração dos homens. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que se nós não tivermos essas qualificações de pacificador, nós não vamos fazer parte desse reino também. Porque para fazer parte do reino, nós precisamos, de acordo com os primeiros itens que já mencionamos aqui. É por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores. Porque são pessoas de uma paz contagiante, uma paz viva que reside dentro de cada um deles, conforme está registrado em Isaías 52:7 e Mateus capítulo 5:9. A paz que nós temos não é uma paz mundana, porque como vimos aqui, as pessoas elas procuram paz e a paz não está na guerra. E vimos aqui que o pecado é o causador da discórdia entre pais e filhos, irmãos, casais e nações. Daí a grande pergunta: como trazer paz em um mundo de tantas guerras? Agora, para as pessoas que vivem no reino de Deus, ele é pacífico, ele tem paz. E essa paz, ela é uma paz contagiante. Diz aqui ainda que um pacificador, teoricamente, deve ser um homem de coração limpo. Ele não guarda o ódio, ele não guarda a mágoa, ele não guarda nenhum tipo de ressentimento contra outro. E nesse caso é complicado afirmar que uma pessoa que ainda não tenha sido transformada e sarada por Cristo seja capaz de trazer a paz às nações, visto que ela mesma ainda não encontrou essa paz. Nesse caso, o tal só poderá apaziguar, acalmar momentaneamente e nunca pacificar. O pacificador do qual falamos aqui é aquele liberto do seu eu e liberto dos seus interesses próprios, que o Senhor envie pacificadores para a sua seara, conforme registra Romanos capítulo 10, verso 15. Então, muitas vezes, dentro da própria organização religiosa, existem conflitos, guerras, divisões, porque falta pacificadores, porque essas pessoas ainda não têm o coração limpo, porque essas pessoas não têm fome e sede de justiça. Então, se não se passa por esse processo que é necessário para estar no reino de Deus, a pessoa nunca vai ser uma pessoa pacífica. Então nós precisamos atentar para isto também. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante para o cristão é a questão sobre os perseguidos por causa da justiça. Acerca das perseguições, aí John Stott disse: não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Essa bem-aventurança fala de perseguição sobre aqueles que exercem a justiça, Mateus 5:10. Alguns cristãos realmente estão sofrendo não somente perseguições, mas até morte em determinados países onde o evangelho é proibido. Por outro lado, muitos crentes estão sofrendo hoje não pela grande obra que pensam estar realizando para Deus, e sim por causa de situações que eles mesmos criaram, sem a direção de Deus, conforme Provérbios 6, 16 a 19. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são felizes. E por quê? Porque sabem perfeitamente que a causa da perseguição é o trabalho correto que realizam para Deus. Então, irmãos, a gente podia falar aqui, inclusive, temas da atualidade em que vivemos, né? Nesse século 21. As pessoas são perseguidas por causa da justiça. Porque, como eu falei a princípio, a gente vive num mundo em que, muitas das vezes, a injustiça prevalece mais do que a justiça. Aonde a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. E ela se torna verdade a tal ponto que as pessoas passam a acreditar que a mentira que elas estão falando já não é mais mentira, é verdade 100%. E que a verdade é mentirosa. Nós vemos também no nosso país e no mundo, de uma maneira geral, que quando alguém começa a praticar justiça e trabalhar pela justiça para trazer justiça, elas se tornam perseguidas, né? E aqui eu não falo somente no contexto bíblico cristão, mas eu falo também no contexto secular, porque nós temos vivido isso, né? Quando alguém se dispõe a trabalhar pela justiça para trazer igualdade e paz a uma sociedade, então nós vemos as perseguições, nós vemos as ideologias e um monte de coisa que surge para tentar inibir, para tentar bloquear, cancelar aquilo que está sendo realizado em prol de uma massa, né, ou em prol de uma nação. Da mesma forma acontece quando você começa
a praticar a justiça, levando o amor, a paz, né? A pregação do evangelho. Então você começa a ser banido, aprisionado, morto, e nós temos isso acontecendo em várias partes do mundo, aonde é proibido falar em nome de Deus, né? Propagar o evangelho. E as pessoas que se arriscam a fazer isso, elas não podem ter amor à própria vida, porque elas podem perdê-la a qualquer momento. E o fato é que hoje nós temos aí na janela 1040 pessoas que estão aprisionadas, muitas delas estão no corredor da morte, muitas delas já foram assassinadas, né, há algum tempo. Nós tivemos informações aí de igrejas que foi atacada por pessoas e muitas pessoas morreram, né, sendo degoladas com facão, puseram fogo, queimaram tudo. Então, por que isso está acontecendo? Porque aquelas pessoas elas estão, né, pregando a justiça, elas estão indo contra as injustiças do mundo, né, contra o pecado, porque o pecado é a causa de tudo isso, irmãos, que nós vemos nos dias atuais. Aconteceu no passado e acontece no presente. E se Jesus não voltar logo, vai continuar acontecendo no futuro. Mas o importante é que nós que fomos chamados para o reino de Deus, precisemos estar, né, alinhados com o Senhor, para termos essas qualificações, porque somente assim nós poderemos, né, praticar a justiça e, mesmo sendo perseguido, como está acontecendo, possamos levar adiante o reino de Deus e assim, né, abranger e alcançar aquelas pessoas que serão chamadas por intermédio do Senhor Jesus. E aí no ponto 3 nós vemos aqui, insultados por amor a Cristo. Vemos aqui que a perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova. Abel foi perseguido por Caim, somente porque oferecia um culto sincero a Deus. Isaac servia ao Senhor numa terra seca e porque prosperava foi invejado pelos filisteus e por seu rei. Gênesis capítulo 26, 14 e 15. Moisés e o povo hebreu foram perseguidos porque eram diferentes. Jeremias foi colocado num calabouço dentro de uma cisterna porque falava a verdade de Deus a um povo que se dobrava aos ídolos. Alguns foram cerrados ao meio. Elias foi perseguido por Jezabel. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida com Deus, né? Esses são os bem-aventurados e essas perseguições aconteceram por causa da realeza de suas vidas. Hebreus capítulo 11, 36 e 39. Então nós vemos aí, né, pessoas que foram no passado perseguidas porque estavam fazendo certo. Elias foi perseguido por Jezabel, depois que provou para, né, Acabe e a todos o povo de Israel que estava no vale da indecisão, né, ali vivendo um conflito de identidade e diante ali dos profetas de Baal e de Aserá, e Deus verdadeiro era o único Deus, o Deus de Israel. Diante, né, daquele calor, da emoção daquele momento, Elias degola todos aqueles profetas, né, de Baal, e no momento de auge, né, que vem a chuva retorna, ele recebe um recado de Jezabel e ele passa a fugir de Jezabel e passa a se julgar que só tinha escapado ele e que por conta disso ele não era melhor do que seus pais, etc. Os irmãos conhecem bem a história. Então foi perseguido, Jeremias foi perseguido, falando a verdade para um povo numa época em que tinham se voltado contra Deus, né, buscado a idolatria, as pessoas viviam, né, corrompendo e sendo corrompida, a começar pelos sacerdotes. Então Jeremias chega com uma mensagem, né, de alerta, de advertência, mas eles não dão ouvido à palavra e aí lançam, né, Jeremias ali numa cisterna, jogam ele ali dentro do calabouço. Então isso prova, irmãos, que não é diferente nos dias atuais. Quando você quer viver uma vida piamente diante de Deus, quando você se coloca à disposição de Deus para viver de acordo com os ditames que temos visto aqui, que fazem parte da lei de Deus, você vai ter perseguição e não é fora não, você vai ser perseguido dentro da própria comunidade cristã. Isso aconteceu com Paulo, aqui não menciona, mas vamos lembrar de Paulo. Paulo foi perseguido pelos próprios irmãos da comunidade, ali da cidade de Corinto, pessoas que desfaziam o que ele tinha feito, né? Que pregavam outro evangelho para desconfigurar aquilo que Paulo tinha pregado. Então ele enfrentou problemas, e nós vamos enfrentar, e talvez você esteja enfrentando, mas qual é o consolo disso aqui? O consolo é que nós precisamos nos manter firmes, continuar sendo fiel ao Senhor naquilo que estamos fazendo, porque o importante é saber que estamos agradando a Deus. Não estamos aqui para agradar A ou B, mas estamos aqui para agradar ao Senhor. E dentro
desse pensamento, nós deveremos continuar olhando para o alto e para cima, ou melhor, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E concluindo, diz aqui que as bem-aventuranças descreve o modelo para o viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos, e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, reservadas ao povo de Deus. Leiamos de novo. As bem-aventuranças descreve o modelo para o viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos, e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, estão reservadas ao povo de Deus. Salmo 1, versículo de 1 a 3. Nós chegamos ao término desta aula, agradecidos a Deus por esta oportunidade, e que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, ele possa esclarecer alguma coisa que não ficou bem clara, que ele possa falar mais profundamente ao teu coração. E querendo Deus, estaremos aqui no próximo domingo. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até lá, se assim ele o quiser.